vamos meditar na palavra do Senhor, né, em Lucas capítulo 10, a partir do verso 25, cuja epígrafe do texto fala o bom samaritano. Nós somos da IECPI, meu nome é Sandro Máximo, somos vinculados à Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil. Nosso regime é congregacional e nós sabemos que o congregacionalismo está no Brasil desde 1855 e fazemos parte então, na pessoa ali do missionário Robert Calley, Dr. Robert Calley, da primeira igreja genuinamente brasileira, né, em língua portuguesa. Isso para nós é uma alegria, por saber que algo tão forte, tão poderoso quanto o Evangelho, né, chegou até nós através de mãos de pessoas que Deus levantou, como tem levantado todos os dias, homens e mulheres, em prol da sua obra, do seu reino, para que este seja edificado, fortalecido, em nome de Jesus. Amém? O bom samaritano. Diz assim o texto: eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo deste homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Graças a Deus. Senhor Deus e Pai, diante desta palavra, Senhor, que limpa, que vivifica, que liberta, que transforma, que alimenta, que alegra, que enriquece, nós te pedimos, Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus, através do teu Espírito Santo, iluminação, para que possamos ser edificados por tudo quanto será dito a partir de agora, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Eis o texto lido, nós já conhecemos a história e nos deparamos aqui com algumas pessoas se aproximando de Jesus. Nós sabemos que no decorrer do ministério de Jesus, muitas pessoas afluíam até ele, iam até seu encontro com os mais diversos objetivos, interesses, né? Uns queriam apenas se alimentar do pão, né, que ele fornecia, dos prodígios que ele fazia, tirar proveito das suas curas, do seu poder, das suas maravilhas. Outros queriam realmente adorá-lo, segui-lo, reconhecendo-o como sendo o Messias, né? O ungido de Deus, aquele prometido dos profetas que viria libertar o seu povo. E nesse caso,
Jesus encontrou muita oposição, né? Principalmente pela elite do templo, a elite religiosa, fariseus, escribas e tudo mais. E estes homens buscavam sempre um momento para pôr Jesus à prova, para ver se ele caía em contradição, para ver se ele era contra Moisés, para ver se ele fazia algo que pudesse ser usado contra ele mesmo, né? Então se levanta um homem no meio da multidão, este era intérprete da lei, e querendo provar Jesus, como o texto diz, pergunta o que talvez muitos de nós já ouvimos ou mesmo já perguntamos: o que devemos fazer para herdarmos a vida eterna? O que devemos fazer para estarmos com Deus eternamente e usufruirmos de tantas coisas que a inteligência humana e a criatividade humana não são capazes de trazer à nossa realidade, não é? E fazer com que possamos montar um mapa mental diante de nós do que poderia ser o céu de maneira absoluta. São muitas surpresas que nós devemos ter quando estivermos lá. A bem da verdade, a Bíblia nos garante o necessário para sabermos que o céu é bom, não é? E lutar para ir para o céu é o que nós devemos fazer aqui na terra. Mas o que fazer para herdar a vida eterna? Não é? Nesse afã, nesse desejo, nesse intento, muitas pessoas se enveredam por tantos caminhos. E há quem diga, na pior das hipóteses, que não há céu, que o inferno é aqui, que a nossa vida se resume tão somente a esses anos que nós passamos crescendo, não é? Aqui na terra. Já nascemos com um dia de morrer, e esse espaço de tempo é a nossa vida, e tudo se acaba aqui. Há quem pense assim, limitando, não é, a nossa existência a tudo o que acontece. Do período que nascemos, somos cuidados, vamos crescendo, temos aí a capacidade de nos locomover, de interpretar, de vivermos socialmente, e tomamos as nossas próprias decisões, e daí por diante começamos a moldar o que seria a nossa vida. Aí vem as filosofias, se este indivíduo, se este ente influencia o meio ou é influenciado por ele, não é? Vem aí as doutrinas e os conceitos sociais, não é? Que tenta trazer, no primeiro momento, o malefício que é o desenvolvimento capitalista em detrimento de um proletariado que perde com isso em benefício de uma burguesia que só cresce. E os homens vão traçando pensamentos em volta daquilo que eles sentem, daquilo que eles vivem, enxergando muitas vezes só o que é ruim nessa sua vida, desprezando os momentos bons que nós temos sim aqui nessa vida. Então, nesse momento, Jesus é posto à prova. E a pergunta que é feita, o que é herdar a vida eterna? E nós, como eu falei, nós temos aqui muitos conceitos do que se deve fazer para herdar a vida eterna. Os que não acreditam nem que o céu existe, nem o inferno, que o inferno é aqui, e os que acreditam que ele existe sim. E se você for uma pessoa boa, né? Se você for uma pessoa caridosa, se você agir de uma maneira que venha ser benéfica para com os outros, você vai adquirindo aí capacidade de ter um pós-vida bem e melhor. E tantas religiões que nós poderíamos citar. Há quem diga também, por exemplo, seguindo aí a doutrina de Allan Kardec, que as vidas servem tão somente para melhorar o karma, não é? E se aprimorando até atingir um nível de purificação suficiente para que não precise mais encarnar, atingir o nível de Jesus, não é? E por aí vai. Mas nós preferimos acreditar no que a Bíblia nos ensina. Nós preferimos acreditar no que estas palavras que foram pronunciadas e escritas há tanto tempo atrás, não é? Nós que vivemos muito, a Bíblia diz que nós podemos chegar, o que passar de 70 anos é enfado e canseira, mas muitos chegam hoje sim a 80, 90, até os 100 anos. Mas a Bíblia foi escrita há mais de 2000, há mais, contando com o Antigo Testamento, há muito mais do que isso, né?
e ela continua sendo eficaz e transformando vidas, e ela não muda como sendo a nossa bússola, né? Como sendo a fonte da nossa moral, para que possamos vivenciar através disso a ética, né? Em nosso comportamento, em nosso modo de viver. Isso nunca foi fácil e nunca o será. Precisamos da intervenção divina para que possamos viver da maneira que Ele espera que vivamos, alimentando a nossa fé, e assim nós vamos nos dirigindo sempre a Ele, ávidos em querer mais, né? Como alguém que gosta muito de doce, né? De pudim, e vai ali querendo sempre um pedacinho a mais, sempre um pedacinho a mais, porque é algo gostoso, é algo que nós damos valor, né? Então, Jesus Cristo põe esse homem posto à prova por Jesus, e ele pergunta o que deve fazer para herdar a vida eterna. Então Jesus lhe pergunta: o que está escrito na lei? Ele não é intérprete da lei, irmãos? Ele não é sabichão? Ele não sabe o que está escrito na lei de Moisés, na lei mosaica? Me diga aí o que está na lei. Jesus o confronta com outra pergunta, tirando ali as suas capas para saber realmente qual é a sua intenção. E ele responde bem, não é? Como intérprete da lei, ele responde: amarás o seu teu Deus, os dois grandes mandamentos, não é? Que resume aí o comportamento do homem para com o homem e do homem para com Deus. Jesus aceita esse argumento, né? Porque de fato é o que está escrito, é a lei. Então Jesus diz: respondeste corretamente, fazei isto e viverás. Aí é que está o grande problema. Fazei isto, faze isto e viverás. O problema, irmãos, é que nós não conseguimos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, e com todas as nossas forças, e com todo o nosso entendimento. E nós não conseguimos amar o nosso próximo como a nós mesmos. O problema é esse. Se nós assim isso conseguíssemos, nós estaríamos por certo vivenciando já um céu na terra, tendo as benesses de Deus sobre nossas vidas, tendo a proteção absoluta do Senhor sobre nós. Mas o problema é que nós ainda somos tendenciosos ao erro. O problema é que a carne ainda é corrupta, o entendimento ainda é falho, e nós não conseguimos 100% de dedicação a Deus como nós deveríamos. Nós não conseguimos. Faça uma pequena reflexão na sua vida, você vai ver quanto nós somos falhos na nossa adoração, no nosso louvor, na nossa dedicação aos trabalhos da igreja que nós fazemos parte, da nossa luta contra a carne, que muitas vezes falhamos. Quantas vezes dizemos não a algo e nos pegamos realizando aquilo que dizemos nunca mais fazer? Não é assim? E quanto ao amar ao próximo, quantas vezes nós viramos o rosto para o outro lado, a encontrar alguém na rua com a mão estendida, solicitando alguma coisa? Quantas vezes? Então é necessário uma intervenção divina. É necessária a mão de Deus para nos ajudar, para nos socorrer, para nos levantar e colocar nosso entendimento no lugar, dizendo: olha, você é falho ainda, você é meu, vai ficar comigo, mas você é falho e precisa de mim. Então Jesus vem preenchendo as lacunas que nos preenchem, os buracos, Ele vem preenchendo para que Deus nos aceite e somos por Ele conduzidos aos céus, como uma criança que está aprendendo a andar e é necessário segurar na mão do pai, da mãe, para que dê os seus primeiros passos, ainda cambaleante, ainda vacilante, mas aprendendo. Então, Jesus disse para ele: faze isso e viverás. Mas eu sabia, né, evidentemente, que ele não era capaz, como ninguém o é, de fazê-lo. E no verso 29, o intérprete da lei, querendo se justificar, pergunta a Jesus: quem é meu próximo? Né? Ele entendeu, ele compreendeu o que a lei mandava, o que a lei orientava, mas ele vai se aprofundando neste diálogo com Jesus para testar Jesus, para prová-lo, né? E Jesus fala
através agora de uma parábola, né? Quem é seu próximo? E nós sabemos a história, que eu não vou ler de novo, né? Eu vou citar simplesmente as pessoas com que Jesus se utiliza para trazer o entendimento, para trazer a compreensão dessa grande verdade, dessa moral nessa história. E então ele pega uma pessoa que era rejeitada pelo povo judeu, que era o samaritano, que eles consideravam como gentios, né, por terem se misturado ao longo do tempo nas diásporas da vida lá do povo judeu, se misturaram com povos pagãos. Então eles tinham o povo samaritano, apesar de serem judeus, mas um povo misturado. Então eles não gostavam dos samaritanos e tinham os samaritanos como gentios, né, como aqueles que não são israelitas, como aqueles que não são puros junto ao povo judeu. Então ele usa como exemplo este homem. E fala que este homem, em um caminho, foi abordado por ladrões, salteadores, e levaram tudo que ele tinha. Ele foi espancado, fica à beira da morte. Essa é a primeira cena. Você vai imaginando aí a cena na sua mente. Aquele homem deitado no chão, quase morto, né? A Bíblia diz, nós lemos aqui, semi-morto, e vem descendo o primeiro personagem que vem aparecendo agora é o sacerdote, o responsável pela ministração, né? O responsável pela orientação espiritual do povo, o que fazia os sacrifícios, o, entre aspas, intermediário temporário entre Deus e o povo e Deus, ali através dos sacrifícios, né? Era o representante momentâneo de Deus, imperfeito ainda, não é? Porque o perfeito sacerdote é Jesus Cristo. Então este homem que deveria exercer compaixão, que deveria exercer humildade, exercer bondade, ao ver a cena, passa de largo, passa distante, passa como se aquela pessoa nem estivesse ali precisando de ajuda. Às vezes nós agimos assim, não é? Nós não podemos nem criticar esse sacerdote, porque às vezes nós agimos assim. Sabemos de determinadas situações, eu não digo nem de pessoas que nós não conhecemos, que estão caídos nas calçadas da vida, mas até de pessoas que nós conhecemos, da vizinhança, do bairro, da família, e que fazemos ouvido de mercador, como se não os conhecêssemos, como se não pudéssemos fazer nada, ou se aquela situação não tivesse nada a ver conosco. Como essa situação aqui não tem nada a ver com o samaritano que para, né? O samaritano que para ajudar aquele homem. Então, depois do sacerdote, passa um levita. E esse levita, responsável pela manutenção do templo, né, em tudo que compõe o templo, inclusive o louvor. Nós temos mania de chamar as pessoas que fazem parte do louvor da nossa igreja de levitas, mas eles não são levitas, não é? Levitas tomam conta de todos os aspectos da manutenção, isso na época da lei, no templo, não é? Da limpeza, de tudo que compõe. Eram eles que desmontavam e montavam o tabernáculo e tudo mais, durante a peregrinação pelo deserto, e continuou assim no templo também assistindo. Então só louvar não caracteriza aquele indivíduo como sendo um levita. Mas passou um levita, que também tem a ver com o templo, que também tem a ver com a adoração, que também tem a ver com a manutenção, que também tem a ver com o cuidado com relação à casa do Senhor. E este, ao ver aquela situação, aquele homem deitado, caído, passa de largo, passa distante, faz de conta que não é com ele, não é de minha responsabilidade. É por isso que o mundo está do jeito que está, irmãos, porque as coisas ruins acontecem e por não estarem no nosso círculo, né, de envolvimento social, não nos interessa. Foi com fulano de tal dos anzóis lá na frente. Não tem nada a ver comigo não. Eu não sei nem a nomenclatura correta, mas você já deve ter ouvido falar dos Médicos Sem Fronteira, não é?
homens, mulheres que deixam conforto em suas cidades, vão trabalhar em lugares onde a vida não tem valor, em guerras, em países onde a fome assola e mata e destrói, e eles vão lá trabalhar. Muitas vezes sem recursos, né, dependendo de doações. Vez por outra você vê na TV aí alguém pedindo doação, eles pedindo doação, para poder manter e salvar vidas. Né? É um trabalho altruísta. Talvez alguém que se forma em medicina queira trabalhar num grande centro hospitalar, né? Numa grande clínica, ou colocar seu próprio hospital, sua própria clínica, e ali clinicar, né? Trabalhar, talvez seja o seu sonho. Esses homens e mulheres abdicam desses sonhos, ou desse tipo de sonho, e vão para onde as pessoas mais precisam. Isso é uma obra altruísta, não é? Você esquece de você para lembrar do outro. Então, esses dois personagens, o sacerdote e o levita, menosprezam o outro, menosprezam o próximo, menosprezam um outro ser humano que naquele momento precisa de ajuda. Eu sei que vivemos dias difíceis, que é preciso termos discernimento das coisas que estão à nossa volta. Muitas pessoas tentam tirar proveito de situações para se dar bem, né? Então nem todo mundo que estende a mão pedindo socorro para nós é um pedido de socorro honesto, não é? É um pedido de socorro sincero. Muitas vezes há outras intenções por trás, como por exemplo, eu vou dar um exemplo bem prático. Eu estava em um banco aqui de Natal, esperando a minha filha sair, e nesse meio tempo veio um rapaz no carro da frente pedindo ajuda. Eu disse: esse rapaz, eu vim para mim. Aí ele veio, chegou no lado do motorista, aí eu abri o vidro. Pois não, o senhor tem alguma coisa para me ajudar? Aí a primeira coisa que eu perguntei a ele, porque ele mostrava a perna machucada, uma ferida na perna. Eu digo: o senhor já foi para o hospital para mostrar essa ferida? Aí ele deu um susto, porque aquela ferida era necessária para ele que estivesse daquele modo, porque de certa forma era o meio de vida dele, né? O ganha-pão dele era mostrar a ferida para que alguém se compadecesse e desse alguma coisa. Aí eu perguntei: o senhor já mostrou essa ferida para alguém? Foi para o hospital? Fui, mas disseram que já estava curado. Isso aí não está curado não, coisa mais feia do mundo. Não está curado não. E outra coisa, eu receio, eu disse para ele, eu receio dar dinheiro para pessoas como você, porque eu não sei o que você vai fazer com esse dinheiro. Você vai para a esquina e vai tomar cachaça, você vai beber bebida, porque é isso que acontece muitas vezes, irmãos. Vai se drogar, comprar crack. Eu estava colocando essas verdades contra aquele camarada, embora eu tenha ajudado ele. Embora eu peguei o dinheiro lá que eu tinha e dei a ele. Mas eu perguntei: o que você vai fazer? Não, eu vou para casa, não sei o quê. Aí é ele com Deus. Mas muitas vezes nós ficamos receosos de estender a mão justamente por isso, porque não sabemos quem é de fato que está nos pedindo ajuda. Eu sei que nós deveríamos e devemos fazer de acordo com a intenção que é no nosso coração, e Deus vê isso, não é? Nós ajudamos com esse fim, para essa finalidade, e Deus sabe. Mas muitas vezes nós colaboramos, vamos dizer assim, com um comércio, não é? Vamos dizer assim, uma parte da economia, né? De pessoas que querem se dar bem, como por exemplo de pessoas de idade que são aposentadas. Tem um caso de uma senhora lá em Ponta Negra, que eu conheci, que era dona de uma vila de casas, vivia bem, mas pedia esmola. Então as pessoas que sabiam disso, quando ela se aproximava, perguntavam: e as casas, como é que estão? Aí ela saía de perto, porque era impactada com a verdade da vida dela. Incertezas à parte, é nosso dever, né, enquanto cristãos, estendermos a mão para quem precisa, independente de conhecermos ou não, para que nós não sejamos enquadrados como esse grupo, né, representado aqui pelo sacerdote e pelo levita. E existem muitas maneiras de se ajudar também, né? Nós podemos ajudar outra pessoa, irmãos, se não tivermos poder aquisitivo para isso, ou se não pudermos chegar na necessidade específica daquela pessoa, orando, pedindo a Deus misericórdia por aquela vida, porque nós naquele momento estamos nos esquecendo de nós e dedicando a nossa oração, nosso pedido, a nossa súplica
a Deus para outra pessoa. Isso também é uma maneira de se ajudar, não é? Orarmos por pessoas específicas, pelos pastores, por igrejas, pelos governadores, por situações, por médicos nesse momento, né, enfermeiros e tudo mais. É um momento de ajuda, né? É uma forma de ajudar, é uma forma de dedicação de tempo e esforço da nossa fé, buscando em Deus a solução para todos os problemas que nos sobrevêm. Então, finalizando, vem o certo homem, né? Vem o certo samaritano, que ele não identifica quem é, que tem um comportamento totalmente diferente desses dois, né? Do sacerdote e do levita. Ele se aproxima. Às vezes nós não conseguimos, irmãos, saber ou identificar a situação, identificar o que está acontecendo ao nosso redor, porque nós não nos aproximamos para entender. Nós passamos de largo, não queremos nem ouvir, nem ver. Aí perdemos coisas com isso, né? Perdemos detalhes com isso, para entendermos o todo que está acontecendo. E começamos a exprimir, por não sabermos o todo que está acontecendo, opiniões vazias. É o tipo da pessoa que sabe de um assunto por alto, né? E já imprime a sua opinião, já imprime o seu julgamento, porque ele não se aproximou, está distante, vai imprimir o seu julgamento de maneira incorreta, até porque nós não estamos aqui para julgar ninguém. Então é necessário muitas vezes nos aproximarmos. O samaritano, apesar de ser rejeitado, ser considerado um povo impuro, um gentil, não é? Ele se aproxima da situação e ele enxerga ali alguém, e ele enxerga alguém necessitado de ajuda. Ele, no primeiro momento, presta os primeiros socorros àquela pessoa, cuida das suas feridas, coloca no seu próprio animal, vai a pé puxando, vai até uma hospedaria, coloca ele lá para ser cuida dele, coloca ele lá para aos cuidados do hospedeiro, paga por isso uma quantia razoável, e ainda diz: se os seus cuidados passarem desse valor, eu passo aqui e vou lhe restituir. Ele usou de misericórdia com alguém que nem conhecia. E todas as vezes que alguém faz isso, irmãos, isso se dissemina de uma maneira, isso cresce de uma maneira, se multiplica de uma maneira salutar, maravilhosa, que traz paz, alegria e presença de Deus. Eu já citei aqui um testemunho que eu vi no Facebook de uma mulher que, de maneira bem rápida, ela ouviu isso, leu isso num livro, achou interessante, era uma recomendação, e ela pôs em prática. Estava num pedágio e, sem saber quem estava atrás, foi lá e pagou o pedágio da pessoa. Nesse caso dela, era uma pessoa que não precisava que o pedágio fosse pago, mas ela pagou. Era um senhor aposentado, um engenheiro, em uma caminhoneta, se não me engano, ou seja, com posse, sem dinheiro, mas ela foi lá e pagou, e surpreendeu aquele médico. O médico emparelha com ela no trânsito, pega o telefone, ela concede e vai embora. E o médico depois liga para ela, dizendo que fez do mesmo jeito. Parou no pedágio, olhou para que ele não se importou, foi no carro que estava atrás, era uma Kombi, com um homem e uma mulher, um casal. E ele paga o pedágio, olha, paguei seu pedágio. E aquele homem entra em pranto, né? E em meio às lágrimas diz para aquele engenheiro: olha, estou vindo aí da Bahia, deixei meus filhos lá e vim atrás de emprego com minha esposa, e eu disse que Deus levantasse alguém para nos ajudar, e o senhor é a primeira pessoa que nos ajuda. E ele chorando, e aquele homem que era engenheiro civil, de muito conhecimento, adotou aquela família, deu emprego àquela família, ajudou aquela família, tudo partindo de uma ação altruísta. Nós não precisamos saber quem são as pessoas para ajudar, nós temos que ajudar, né? Ajudar da maneira que podemos, dentro das nossas possibilidades, né? Orando, jejuando por uma causa que não é nossa. Você já jejuou e orou por uma causa que não é sua? Você tem orado pelos pastores que Deus levantou na terra de maneira intensa, de maneira profunda, sem você saber quem é? Nós temos que nos importar com as pessoas, chegar mais perto para entender.
Porque quando nós chegamos mais perto para compreender as situações, Deus também se aproxima de nós. E o nosso anelo, não é? A nossa união se torna cada vez mais forte, mais íntima, mais progressiva. Temos que aprender a vivenciar essas coisas, irmãos, para contarmos as nossas experiências, contarmos as nossas experiências cristãs, como Deus tem sido fiel, como o testemunho do nosso irmão presbítero Jailson, que me confidenciou esses dias, sobre a providência de Deus em um momento tão difícil. Ele disse que nunca trabalhou tanto como está trabalhando agora, onde nós esperávamos que fosse o contrário, né? Onde o mundo está em recessão, sofrendo com essa pandemia. Deus dá em conta-gotas maravilhosas, né? O seu milagre acontecendo diante dos nossos olhos, quando todos pensam que é o fim, Deus está escrevendo o começo. Aleluia, aleluia. Vamos aproveitar as oportunidades. Eu tenho certeza que Deus tem cuidado de cada um de nós de uma maneira muito íntima, chegando nas nossas necessidades. A Bíblia não nos promete riquezas, a Bíblia não nos promete tesouros terrenos, mas recomenda que nós depositemos por fé os nossos tesouros no céu e aguardemos o dia de ali estarmos para vivenciarmos as maravilhas de Deus para nossas vidas, vidas estas eternas. Então nós devemos agir como esse bom samaritano. Nos aproximarmos das situações, nos inteirarmos das causas alheias, para que possamos ser instrumentos de Deus na intercessão, nesse ministério de intercessão, para que Deus venha fazer. Você sabe também que, por exemplo, a igreja de Açu comprou um terreno para construir. Vamos orar nesse propósito, de Deus abençoar os irmãos, de contribuirmos para que o templo seja levantado e os irmãos possam estar no tempo próprio, louvando e engrandecendo a Deus. São causas que nós devemos orar, estender a mão, sermos mais um, né, a colaborar com isso. Sendo assim, tendo assim um comportamento que Deus espera. Amém? Graças a Deus. Para finalizar, irmãos, depois de nós nos compreendermos que o comportamento altruísta, né, deve ser o seguido, Jesus finaliza respondendo ao intérprete da lei, que ele responde corretamente, né, que o próximo é aquele que age com misericórdia. Então diz: vai e procede tudo de igual modo, né? Se o exemplo está ali, vamos segui-lo, né? Os exemplos estão aí diante de nós a ser seguidos, irmãos, os bons e os maus exemplos, né? E nós sabemos identificar muito bem o que é bom e o que é mau. Você não sabe identificar o que é um exemplo bom e um exemplo mau? Às vezes nós vemos exemplos maus dentro da nossa própria casa, para os nossos filhos, e quando eles se comportam como nós nos comportamos, queremos criticá-los, queremos repreendê-los, mas somos nós que começamos. Então devemos ponderar aí, devemos meditar nisso. Se os exemplos existem, devemos nos apegar aos bons exemplos. Em nome de Jesus, eu espero que você seja um bom exemplo na sua casa, na sua comunidade, na sua igreja, no seu trabalho, na sua faculdade, onde quer que você esteja. Seja um bom samaritano. Dê um bom exemplo. Amém? E assim, chegamos ao final da nossa live.